Provérbios 3, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu gosto muito dessa palavra, são conselhos poderosos e a gente percebe na Bíblia um livro com orientações para todas as áreas das nossas vidas. E às vezes a gente perde muito por causa disso, né? A palavra diz: o meu povo, ele é destruído porque lhe faltou conhecimento. E às vezes não falta conhecimento porque Deus não quer dar. Falta conhecimento porque as pessoas não buscam, né? A gente corre tanto tempo atrás de tantas coisas, como acabou de ser a solicitude pela vida, as correrias atrás né, de provisão e preocupações com o dia de amanhã. E às vezes, Magali, olha a Magali aí, que belezinha. Deus abençoe. Aliás, minha Magali, agora eu lembrei de uma coisa. Irmão, tem uma galera de pelo aqui atrás, no corredor, eles estão no sol, tomando solzinho, e eles fazem uma bagunça, e pode ser que eles glorifiquem no meio da ministração. Na minha casa tem bastante cachorrinho, então eles possivelmente vão passar latim, porque eles correm, estão no sol agora. O texto de Provérbios 3, ele diz assim: Filho meu, não esqueça dos meus ensinos, o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata ao pescoço, e escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso terá saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai faz o filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparado a ela. Eu gosto muito desse texto, porque eles são conselhos preciosíssimos. E quando Salomão escreve, ele escreve como um pai escrevendo a um filho. Isso é uma representação de Deus falando conosco. E ele fala assim dessa preocupação que tem que haver no nosso coração de nós guardarmos o mandamento. As pessoas, elas escutam. As, as pessoas estão sendo evangelizadas, as pessoas estão sendo notificadas, e todo dia você abre um áudio, você abre a mensagem, sempre tem uma palavra, mas as pessoas elas não guardam. Então você ouvir uma coisa, você guardar é outra, não é? Nós temos que ter mesmo um departamentozinho de retenção. Paulo diz: examinar tudo e retende o bem. O tempo todo Deus está nos ensinando. Esses dias eu vi um judeu falando a respeito do que é falar e a respeito do que é ensinar. E ele falou uma coisa: você ensina o seu filho a escovar os dentes, mas todo dia você fica lá falando para ele: você já escovou os dentes? Até que isso crie um hábito. Então nós temos que desenvolver hábitos saudáveis à luz da palavra de Deus. Quando nós somos educados à palavra de Deus, não precisa ninguém ficar pegando no nosso pé, não precisa do líder ficar atrás da gente, do pastor ficar. Por quê? Porque você criou hábitos de oração, hábitos de leitura, hábitos de meditação, e que o Espírito Santo, nesse período, já não era fácil antes, agora está um pouquinho pior, mas que ele desperte em nós bons hábitos de realmente guardarmos a palavra de Deus e os seus mandamentos. Porque os mandamentos do Senhor, quando a gente entende que Deus quer o nosso bem, eles não são pesados. Quando a gente entende que mesmo que Deus não faça o que a gente quer,
mas que se a gente fizer o que ele quer, nós seremos felizes, o fardo, se é que se pode ser chamado de fardo, se torna mais leve, porque nós sabemos que Deus está trabalhando para o nosso bem. E ele fala assim, esses mandamentos aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Isso pode parecer um pouco, para algumas pessoas, sem valor, mas existem determinados momentos da vida da gente que o dinheiro não nos responde, né? Você até está numa situação legal, mas está faltando paz. Então, Deus quer nos dar um nível de vida que nós tenhamos tudo, não nos falte nada, inclusive a paz. E só dá valor à paz quem já perdeu a paz algum dia na vida. Se você, por algum momento, perdeu a paz, se você, por algum momento, ficou sem paz, você sabe o valor que a paz tem. Uma pessoa em paz, ela tem saúde mental, ela consegue se remover. A galerinha brincando, tá? Socorre aí! Uma pessoa em paz consegue produzir melhor. Uma pessoa em paz consegue fazer com que as coisas deem certo. Não é? Uma pessoa bem resolvida. O salmista diz no Salmo 23 que o Senhor leva a minha alma em direção a águas tranquilas. Tem faltado tanta paz para essa geração, tem faltado tanta paz para as pessoas estão sem paz, então elas não podem transmitir paz para outras, elas não têm paz nem para elas mesmas. Mas o salmista diz que o Senhor, ele leva minha alma, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Ele me faz andar entre águas tranquilas e pastagens verdejantes. Então, paz é um lugar em Deus. Paz é um nível que você atinge, que pode estar caindo tudo à sua volta. Mas quando você tem certeza que o Senhor é o teu pastor, mesmo tendo um diagnóstico ruim de saúde, tendo um veredito ruim de um advogado, tendo uma situação adversa, você consegue manter o eixo, você consegue ter controle sobre as suas atitudes. Por quê? Porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando nós entendemos que nós estamos enquadrados dentro dos mandamentos de Deus e temos essa preocupação de estarmos alinhados à sua palavra, aconteça o que acontecer, nós vamos ter paz, porque nós sabemos que nós estamos em legalidade com a palavra de Deus e Ele, por certo, vai cuidar de nós. Então, a palavra que eu quero liberar sobre a tua vida nessa tarde é que o Espírito Santo, o Espírito do Príncipe da Paz, ele vai gerar paz dentro de nós, para que no meio da tribulação, das adversidades, das enfermidades, das notícias ruins que chegarem, nós vamos ter paz, porque o Senhor não perdeu o controle. Às vezes nós pegamos guerras achando que são nossas, e na verdade, se você está lutando numa guerra e já viu que você não vai ter muito resultado, está muito claro que essa batalha não é sua. E a melhor coisa que nós podemos fazer quando isso acontece é reconhecermos que Deus é Senhor sobre todas as situações. Então, a paz do hebraico, eu já falei isso na igreja, mas eu vou repetir aqui mais uma vez. Ela não é só ausência de guerra, ausência de transtorno, mas a paz do hebraico é a palavra shalom. E a tradução para shalom é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Pode estar tudo desordenado, mas dentro de você, a Bíblia diz que ele vai colocar a shalom dentro de você. E quando o Senhor colocar essa paz dentro de você, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tudo que estiver à sua volta vai ser transformado à semelhança do seu interior. Você vai trazer essa paz à existência ao seu redor. A sua família será abençoada, o seu profissional vai ser abençoado, seus relacionamentos vão ser abençoados. Por quê? Porque você está gerando isso dentro de você. O Senhor te deu essa capacidade para gerar. Então, no foco de Deus essa tarde é alcançar os nossos corações. Ele está dizendo, eu estou te dando meus mandamentos e isso vai aumentar os seus dias de vida. Você vai viver porque a vida é um presente, não é? Nós não podemos ficar presos ao passado porque já passou. Pessoas deprimidas, elas vivem de passado. Pessoas ansiosas, elas vivem daquilo que não aconteceu ainda, está sofrendo da hora.
Mas o Senhor quer nos dar esse momento agora, chamado presente, que realmente é um presente que Deus está nos dando. Viva o agora e descansa no Senhor, porque Ele realmente vai cumprir o desejo dEle na sua vida. E o nome dEle será glorificado. O versículo 3, assim, não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata ao pescoço. Então, a benignidade e a fidelidade, elas são duas companheiras fiéis. E o escritor diz assim, escreve-as na tábua do coração. Então, você nunca deixe de ser bom, nunca deixe de praticar o bem, nunca deixe de ser abençoador, porque essa é a tua tessitura. Existem pessoas que a gente, às vezes, por decepções, a gente fala, eu abençoei essa pessoa, eu fui uma bênção na vida dessa pessoa, e ela não valeu a pena. E às vezes nós somos tentados a desistir de abençoar pessoas e mudar o nosso DNA existencial. Mas está dentro de nós sermos parecidos com o nosso Deus, que também é nosso Pai, não é? Eu costumo dizer que nós não somos um produto do meio, porque nós somos atacados todos os dias. Todos os dias. E agora, nesse momento de adversidade que o mundo passou, as pessoas revelaram quem elas são de verdade. E muita gente se decepcionou com gente, não é? A gente se decepcionou com familiares, se decepcionou com membros de igreja, que agora estou pastoreando. Ai, Jesus, é uma delícia isso aqui. Então, você se decepciona com pessoas o tempo todo e você é forçado, não é? É forçado, porque a Bíblia está te empurrando para ser uma pessoa boa. A pessoa te feriu, mas você tem vontade de devolver na mesma medida. Mas o Senhor fala assim, não, você não vai fazer isso, porque o seu DNA é diferente. A pessoa te foi ingrata e se ela precisar, você tem que estar ali, né? A palavra diz, olha, se o teu inimigo, aquela pessoa que fala mal de você, ele precisar de você, você não tem outra saída a não ser prestativo a ele. Se ele estiver com fome, você tem que dar pão para ele. Não é pão duro, não, pão com racomim, não. Tem que ser um bom pão. A pessoa está com sede, você dê água para ele. E não é água suja, não. Você tem que dar uma água que você beberia. Por quê? Porque você tem que andar em benignidade. Existem pessoas que elas vão voltar para a sua vida e elas te machucaram lá atrás. E aquele tipo de gente, você fala assim, Jesus, eu não queria ver essa pessoa de novo, não. Ele já está perdoado. Eu queria ver ele lá no céu, porque lá eu vou estar com o corpo glorificado, fica mais fácil, né, da gente se abraçar agora. Mas não, é nesse plano aqui agora mesmo que o Senhor vai tratar com essas pessoas, e não de uma forma punitiva, mas de uma forma corretiva, que esse é o tratamento de Deus, né? Ele diz que ele corrige aquele que ama. Então, ele, às vezes, nos traz esses mesmos cenários de pessoas que nos traíram, pessoas que foram ingratas, pessoas que comeram no prato, cuspiram depois. E depois Deus traz, e a gente tem que ter aquela estrutura de falar, Deus, tem misericórdia de mim. E o Senhor, Ele nos ajuda, entendeu? E não é uma tarefa fácil, claro que não é. Mas, em alguns momentos, nós vamos ter que manifestar, aliás, a vida inteira, nós vamos ter que manifestar a benignidade e a fidelidade. O princípio da palavra fidelidade está muito ligado ao princípio de fé, porque uma pessoa só deixa de ser fiel quando ela não tem mais fé. Pessoas que traem seus maridos, suas esposas, são pessoas que perderam a fé no casamento, no matrimônio. Pessoas que traem as suas lideranças, elas perderam a fé na igreja de Cristo. Pessoas que são desleais, elas perderam a fé na boa colheita que a fidelidade pode trazer. Pessoas que são infiéis a Deus, elas não têm mais fé em Deus. Pode até estar dentro do sistema religioso, pode estar dentro da igreja, mas tem uma vida desregrada, porque, na verdade, se Deus quiser, é assim que eu vou e é assim que eu posso ir, e eu não vou me esforçar para melhorar. Mas o escritor está dizendo assim, ata no seu coração, faz um propósito. Eu vou ser benigno e fiel. Eu vou ser benigno e fiel. Que ele está dizendo assim, não é Deus que vai escrever na tábua do seu coração, é você que vai escrever. Olha, a partir de hoje eu quero ser mais benigno. Eu quero ser mais bondoso. Eu quero ser mais fiel. Eu que estou decidindo, eu vou escrever aqui na tábua do meu coração. Eu quero ser menos egoísta.
eu quero ser, porque na verdade a gente tem que programar as pessoas que nós queremos ser. Nós temos que programar quem nós queremos ser, quem você quer ser em Deus. Então, comece melhorando você mesmo, fazendo um voto de fidelidade, um voto de benignidade. Ata no seu pescoço. Por quê? Porque o pescoço você está vendo toda hora. Se lembre todas as vezes que você precisa ser benigno e fiel. E ele diz assim no versículo 4, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Eu pego me pensando que às vezes a gente discute, e eu falo isso a nível, pode ser de casamento, pode ser de ministério, pode ser de amizades. Às vezes você tem uma ideia boa e a outra pessoa também tem uma ideia boa, não é? Mas as duas ideias boas não se encontram, porque falta compreensão. Falta um elo de ligação para que as ideias se cruzem. Falta um elo de ligação para que haja compreensão. E esse texto está dizendo assim, ó, quando você faz um propósito de você ser fiel e benigno, você terá compreensão, boa compreensão, diante de Deus e dos homens. Quando você faz um propósito de ser fiel e benigno, você vai ter compreensão diante de Deus. Deus vai te compreender. Você vai falar com Deus e as suas orações serão respondidas. Você vai falar com Deus e as suas petições serão respondidas. Você vai falar com Deus e Ele vai te honrar publicamente. Vai acontecer aquilo que está escrito, que você que ora para Deus no secreto vai ser honrado por Deus no público. E Deus vai lhe dar graça também para ter boa compreensão com os homens. Davi, na sua vida, ele falou a língua de 5 povos. Então, o Senhor está nos dando esse poder de comunicação. Eu quero te abençoar essa palavra. Você está declarando que você vai falar e seu marido vai te entender. Você vai falar e seus filhos vão te entender. Você vai falar e seus funcionários vão te entender. Você vai falar e as pessoas vão te entender. Que às vezes você tem uma boa intenção, você não consegue passar a mensagem, você é mal compreendido e vice-versa. Mas a palavra está dizendo que quando nós estamos alinhados, nós alcançamos essa graça de termos boa compreensão para com Deus e para com os homens. Então eu declaro esse poder de comunicação persuasiva, abençoadora, para que pessoas possam ser abençoadas através daquilo que você recebeu, que as suas ideias elas sejam disseminadas, elas sejam influenciadoras e elas melhorem a vida de muita gente e o nome de Jesus seja glorificado. Ele fala assim no versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio conhecimento. É muito triste quando as pessoas elas deixam de confiar em Deus para confiar em si mesmas. Tá tão feio o evangelho e todo dia que você abre a internet tem uma notícia ruim de algum ministro que caiu, de algum pregador que naufragou. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, misericórdia. Não é o nosso perfil e a gente não foi chamado para isso também. Mas você percebe que enquanto as pessoas eram pequenas e dependiam de Deus, elas eram mantidas, não é? E é tão bom ser mantido por Deus, é tão bom, não é? É um lugar de segurança, é um risco, claro que é um risco. A gente corre aí atrás do pão nosso de cada ano, né? Jesus falou para pedir o de cada dia. Mas a gente, se possível, fazer um estoque do ano, para não ter que ficar assim nessa... E o Senhor, na verdade, nos quer ali, dependendo dele. E muitas pessoas, elas saem dessa zona de dependência, e isso é tudo que Deus não quer. A nossa maioridade espiritual. Para Deus, a gente sempre vai ser filho, e sempre vai ser dependente, independente de onde Ele te colocar, não é? E a gente tem visto pessoas de Deus aí levando cada tombo, dando escândalo feio na obra de Deus, porque as pessoas, em algum momento, elas deixam de depender de Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor livre as nossas vidas. Existem lugares altos que o Senhor quer nos colocar e, às vezes, Ele não pode nos colocar porque, em determinado momento, a gente vai ter
a síndrome da serpente, lá do anjo caído, de achar que porque atingiu um lugar muito alto, não dependemos mais de Deus. Muitas figuras bíblicas se arrebentaram nas suas carreiras porque deixaram de depender de Deus. Sansão teve tantas vitórias em Israel, venceu tantos midianistas, tantos inimigos, e agora ele chegou num nível, num patamar tão alto que ele começa a brincar com o seu nazireado. Não é? Ele se encanta com uma mulher e começa a brincar com essa mulher. Ela dá provas cabais que ela não era de confiança, mas ele continua brincando, mesmo percebendo as intenções dela. Parece que isso deixava ele animado para ficar brincando com o perigo. Então, ele falava, se você fizer tal coisa, eu não vou ter força. Ela ia lá e dava provas totais que ela não era de confiança. Até que um dia ele vai e abre o seu coração e ela diz, olha, quando ela já tinha cortado o cabelo dele, ela disse, os filisteus vêm aí, os filisteus estão vindo aí. E ele levantou todo acostumado, né, com o exercício, com o automático, para vencer, e ele levou a sua primeira e grande surra de muitas. E ele foi aprisionado, seus olhos foram furados, sua cabeça foi raspada. E ele foi colocado como deboche diante de Dagon e diante de todo aquele povo. Então agora esse grande herói foi humilhado. Por quê? Porque ele deixou de depender de Deus. Quando nós deixamos de depender de Deus, nós estamos expostos a sermos avacalhados, a sermos debochados, tirados sarro. Né? A Bíblia diz que o sal, quando perde o gosto, ele não serve para mais nada a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E não é triste demais a gente ver pessoas que foram salgaram uma nação, salgaram uma geração, mas hoje estão sendo pisados pelos outros. Por uma má gestão, uma má administração. E às vezes as pessoas dizem, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Muitas coisas não é o diabo, muitas coisas somos nós, não é? É o famoso Satanás. E esse é pior do que Satanás. Satanás é aquela velha história, né? A gente fica pondo a culpa no diabo e, na verdade, a culpa é da gente. Então, que nós tomemos esse cuidado. Senhor, eu quero continuar dependendo do Senhor. Eu dependi do Senhor até agora e eu quero continuar dependendo. No pouco, o Senhor cuidou de mim. Quando o Senhor me colocar no muito, eu quero continuar dependendo do Senhor, porque eu sou dependente de Jesus e preciso da sua graça. É isso que Deus quer ouvir de nós. Nós somos totalmente dependentes dele. Amém? Que por mais que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te abra as portas, que Deus te faça bem-sucedido, que Deus te entregue nações, que Deus te entregue vidas, que Deus te enriqueça, porque esse é o desejo dele, você deve continuar dependendo do Senhor. E ele diz assim, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Eu gosto muito dessa palavra. Paulo, que escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, diz assim, não deis lugar ao diabo. Isso tem uma conotação, né, para a gente não dar lugar para o diabo operar na vida da gente. Mas isso também fala de pessoas que dão lugar ao diabo nas suas vidas. Tudo que acontece, foi o diabo. Tudo que acontece foi o diabo. Não, irmão. Quem está no comando da tua vida é Deus. Quem dá legalidade é você, mas quem está no comando da tua vida é o Senhor. Então, quando nós fazemos isso, não existe mais brecha para a gente sentir vítima de coisa ruim que aconteceu. Sabe, Paulo, ele falava umas coisas muito loucas acerca de tribulação. Ele fala assim, eu agradeço a Deus pelas tribulações. Você fala, meu Deus, como é que alguém agradece por tribulação? Se a gente ora para não passar por tribulação, se a gente clama, não é para o Senhor livrar nossa casa, como é que alguém enche o peito e fala obrigado pelas tribulações? Paulo estava dizendo, olha, tudo isso lá no final é um quebra-cabeça em que Deus vai juntar as pecinhas. E quando ele juntar as pecinhas, aquela situação feia e bagunçada vai se tornar uma linda imagem. Deus não nos entrega a tribulação porque ele não nos ama. Deus está sempre nos preparando para a próxima fase. Tem sempre uma próxima fase. A Bíblia diz que nós somos renovados e transformados de glória em glória. As provações que você passou te prepararam para hoje. As que você está passando agora estão te preparando para daqui a pouco. Porque, ainda que você não veja um futuro, Deus tem um futuro para você.
Então Deus está treinando você. Pode ser que você não esteja vendo nenhuma evolução nesse cenário, mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando para te abençoar e para te tornar melhor, para te tornar mais forte. Nós precisamos entender que, à medida que nós crescemos, como diz Paulo, a gente abandona as práticas e os pensamentos e as palavras de meninos e acessamos uma realidade de maturidade espiritual, não maioridade, maturidade. Quando você se torna maduro, você se torna apto de ser proprietário da sua herança. Criança não recebe herança. Enquanto nós nos comportamos como crianças mimadas, crianças, tem uma geração muito mimimi, né? Que qualquer coisa machuca, qualquer coisa dói, qualquer coisa eu não vou mais, qualquer coisa, sabe? Na verdade, Deus está tirando essas infantilidades espirituais para que a gente possa amadurecer. A palavra diz que a criação ela anseia muito pelo aparecimento e a manifestação dos filhos, mas filhos maduros, filhos verdes não vão produzir muita coisa. Eu sou filho de Deus, mas se você ainda está envolvido com fofoca, com prostituição, com intriga, com coisinhas, você até é filho, sim, mas é um filho verde, é um filho pré-adolescente. E pré-adolescente não pode receber herança. Deus precisa que você esteja maduro à altura de administrar. Pega essa palavra. Deus quer que você esteja maduro para administrar o que Ele está interessado em entregar a você. Para você administrar o que Ele quer colocar nas suas mãos. Para você administrar o que Ele tem intenção de fazer com você. Mas para que Deus dê a você o que você precisa e o que Ele quer te dar, você tem que ter uma estrutura espiritual, mental, psicológica. E os processos que nós vamos passando, eles vão nos preparando para chegar aí. A dor, ela é uma excelente conselheira. Eu vi uma figura que diz assim, um coração partido, um bolso vazio, um estômago roncando, são excelentes conselheiros. Por quê? Porque eles te dão noção sem emoção. Você não vai andar emocionado. Você vai chegar na sua cota de realidade. Então, tudo que aconteceu com você, as coisas ruins, principalmente, em todo o tempo foi Deus te preparando. Deus, doeu, dói, os processos doem. Mas Deus não pegou leve nem com Jesus, né? Até Jesus foi massacrado na cruz. Então, se nós somos cristãos, pequenos cristos, vamos levar um massacrinho aí também. E isso é o Senhor nos preparando. Isso não faz de você uma vítima. Isso faz de você um vencedor. Aliás, o mais que vencedor. Porque ele diz que se ele venceu, você vai vencer também. Então não diga assim, o diabo roubou tal coisa, o diabo... Não, você vai dizer, Deus permitiu que isso acontecesse. Glória a Deus. Porque ele só estava esvaziando espaço para colocar algo novo. Deus permitiu que fosse levado. Na verdade, se fosse deixar para eu deixar para levar, não ia levar. Então, Deus precisou criar uma situação para arrancar esse cenário, para que ele pudesse colocar outro cenário. No momento eu não entendi, mas isso não me faz menos amado e menos aprovado pelo Senhor. Deus está trabalhando na minha melhor versão. Então, eu quero que você entenda que pessoas que saíram da sua vida, situações que saíram da sua vida, dinheiro que saiu da sua vida, oportunidades, foi Deus te preparando, não foi o diabo, foi o Senhor. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga glória a Jesus. Dê um tapa na cara do diabo nessa tarde. Você não sou uma vítima, não. É o Senhor quem estava. Sinta a graça de Deus aqui falando isso para você agora. Que é o Senhor quem estava limpando o cenário. É o Senhor quem estava trocando o cenário. E você não é uma derrotada, você não é um derrotado, você não é um flagelado. Você é alguém que está sendo trabalhado por Deus. Não deixe o diabo distorcer a sua visão e falar que você é um perdedor, que você é desaprovado. Isso é mentira de Satanás. Você é escolhido do Senhor, ungido do Senhor, obra da mão do Deus Todo-Poderoso, e Ele está trabalhando para que você se torne melhor, que você se torne maior no reino, para alcançar mais pessoas, e as suas dores vão gerar cura para muita gente. As suas experiências amargas que você passou serão soro antiofídico para muitas pessoas que serão picadas por serpentes existenciais. A sua dor, ela vai curar a dor de alguém. Às vezes Deus faz isso com a gente, não é? Eu lembro que eu estudei veterinária
E na veterinária, os cavalos ficam lá num piquete cheio de cobra. Aí as cobras picam eles, aí periodicamente vai lá e tira o sangue deles. E do sangue retira o antídoto da cobra e tal. Então eles levam as picadas de vez em quando para gerar antídoto. E às vezes Deus faz isso com a gente. Te solta no meio do serpentário lá, você toma umas mordidas igual o Paulo após o naufrágio lá em Malta, e você tenta juntar os pedaços do barco, acende uma fogueira, aí vem uma bendita de uma cobra, te pica, só que você não morre. Você vai viver a ressurreição e você vai alcançar pessoas. Então, na sua vida, quem está operando é o Senhor. Na sua vida, quem está agindo é o Senhor. Na sua vida, quem está comandando é o Senhor. Na sua vida, quem vai determinar o começo e o fim das coisas é o Senhor. Entendeu? Recebe dessa paz. Ele diz assim, ó, no versículo 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Tudo que você vê que é mal, se aparta. Você viu com uma conversinha que você fala, isso aí não vai, sai fora. Alguém vem com alguma proposta, você fala, sai fora. Você sentiu o espírito da pessoa, já viu que não tem de Deus, não tem honestidade, não tem clareza, não tem transparência, sai fora. O Espírito Santo vai acender aquela luz vermelha assim, ó, de alerta, de corre, daí sai fora, e você vai viver o livramento na sua vida. E a Bíblia diz que quando nós aplicamos essas medidas para a vida da gente, ela fala assim, ó, isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você sabe que essas pessoas muito enroladas não têm saúde? Essas pessoas malucas que fazem um monte de baboseira, elas não têm, elas deitam na cama assim, ó, dor no corpo, os ossos, estica tudo assim, ó. É aquelas pessoas que precisam, sabe, é gente que está sobrecarregada de tensão, entendeu? Eu não digo você passar por um problema, todo mundo passa por problema físico, depois de umas idades também, só o sangue do cordeiro, né? Eu já cheguei na fase dos 40, tô sentindo isso na pele e no peso. Mas eu vou emagrecer em nome de Jesus. Então, algumas pessoas elas ficam tão atribuladas, tão atribuladas, tão atribuladas, e elas começam a fazer o mal por mal, e pagar o mal com o mal, e fica rancorosa, e enche o coração de ira. Aí isso responde nos nervos, nos tendões, aí fica com dor no corpo. E sabe, desenho assim? Meu filho, aplica essas palavras para a sua vida. Isso terá saúde para o teu corpo. Olha que maravilha, saúde para o corpo. Ele tá dando dica de saúde aqui, ó. Saúde para o teu corpo e refrigério para os ossos. Olha que maravilha. E ele fala assim no versículo 9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É incrível que a gente lê essa palavra só, às vezes, na hora da oferta. E a gente entende que a honra não é só nisso. Nisto também. Porque quem honra a Deus em tudo. Quem honra a Deus no tempo, honra a Deus na vida, honra a Deus no financeiro, honra a Deus no profissional. Honra a Deus. Aonde você está, você vai honrar a Deus. Então ele não fala assim, ó, o Senhor primeiro vai encher o seu celeiro, depois você honra a Deus. Não. O princípio sempre parte de nós. Algumas pessoas então, assim, quando Deus me der tal coisa, aí eu vou fazer. Não, irmão, tá errado. Tem que partir de você. Você honra a Deus e o Senhor enche os seus celeiros. Honra é uma semente. Se você decidir honrar a Deus, Deus vai honrar. Eu não vi ninguém na Bíblia que honrou a Deus foi envergonhado. Eu tomei algumas atitudes muito sérias na minha vida, que não era a minha vontade, mas para honrar a Deus. Eu falei, Deus, não é o que eu queria para mim, mas eu vou fazer para te honrar. Deus me honrou até hoje. Então, quando nós determinamos para falar, Senhor, isso aqui não é meu, eu não estou tendo nenhum benefício nisso, meu, mas eu quero te honrar, Senhor, estou fazendo isso para te honrar. Então, você assina um contrato com Deus, você faz uma aliança com Deus, e Deus vai te honrar também, porque Deus, ele é justo, e a palavra diz que ele não fica devendo nada a ninguém. Quando nós decidimos honrar a Deus, Deus também, ele vira a chave para mudar a nossa história. Então, que fique para a nossa meditação essa palavra rápida, mas tão poderosa, que pode mudar a nossa vida, pode trazer saúde, como já disse aqui, para os ossos, para os nervos, para o coração, pode melhorar até a tua saúde.
quando você descansar em Deus e depender de Deus. Amém?